Olá, nono ano. Bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, vamos falar da nossa primeira figura geométrica espacial. Na aula de hoje, vamos falar sobre o cone. O cone é uma figura geométrica espacial denominada um corpo redondo, porque a base dele é formada por uma forma circular. Então, você já deve ter visto vários exemplos de cone, já deve conhecer, e no seu dia a dia também já deve ter visto algo relacionado ou que tenha forma, um objeto no formato de cone. Então, vamos lá ver agora alguns exemplos de figuras relacionadas a cone. Então, na geometria, o cone é um sólido geométrico obtido quando eu tenho uma pirâmide e a parte circular. Por isso que ele é chamado de sólido geométrico e um corpo redondo. Então, a base é um polígono regular, certo? E o número de lados tende ao infinito e a medida de lados tende a zero. Então, aqui nós temos um sólido geométrico espacial que possui uma base circular, né? Isso, o vértice do cone está situado aqui em cima e nas partes, aqui ó, a parte de cima. Então, vejam aqui ele tracejado. Então, eu consigo visualizar melhor o meu vértice, certo? Então, ele tem vértice, ele tem altura, ok? Ele vai ter também a sua base. Então, vamos ver mais alguns exemplos de onde eu posso observar essa figura. Alguns exemplos de figuras cônicas. Então, essa para proteção de segurança lembra o nosso cone. Aqui eu tenho um cone, um outro desenhado, certo? Aqui ele mostra os elementos, ó, a altura, o vértice, né? Ele é formado aqui por um triângulo e a base dele é circular. Como a base é um círculo, então eu posso ter o valor do raio e o valor do diâmetro, não é isso? O diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Aqui tem uma representação de um chapéu que também está tendo formato de cone. Aqui tem uma embalagem de batata frita, uma casquinha de sorvete, cone para treinamento, isopor. Aqui, de uma forma como se fosse um jogo para montar. Então, veja que o cone, ele tem várias representações. Então, aqui nós temos o cone reto, certo? Porque o raio, juntamente com a sua altura, está formando um ângulo reto de 90 graus. E aqui eu tenho o cone oblíquo, onde ele está fazendo uma inclinação juntamente com a altura. Veja a diferença do primeiro, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e o segundo fazendo uma inclinação juntamente com a altura. Então, nós temos aqui outra caixinha que tem uma representação de cone. Aqui embaixo também um produto, geralmente utilizado em festas para colocar doce. Então, observem aqui. O cone equilátero. O que é um cone equilátero? A gente vai se situar na palavra equilátero. Por quê? Porque a palavra equilátero já está dizendo 3 lados iguais. O prefixo equi
quer dizer iguais, e látero vem de lados. Então, como o cone é formado por uma base circular e nós temos um triângulo, então esse triângulo ele tem que ser um triângulo equilátero. Ele tem que ter as três medidas iguais, juntamente com a altura, certo? A altura aqui, ó, da figura, juntamente com a altura, certo? Tem que ter os três lados iguais. Temos o cone reto, como eu já falei, que ele faz só um ângulo de 90 graus, mas os três lados do triângulo não são iguais. E o cone oblíquo, quando ele faz aí essa inclinação. Então, provavelmente, você já viu, aqui tem uma embalagem para coxinha, uma mesa, temos aqui uma luminária, então você já deve ter visto vários exemplos relacionados a cone no seu dia a dia. Então, o cone nada mais é do que uma figura formada por uma base circular e o seu tronco aí numa forma de triângulo. Então, essa vai ser a nossa primeira parte, né? A nossa primeira figura geométrica estudada. Agora nós vamos ver um pequeno vídeo e vamos conhecer um pouco mais de perto a figura cônica. A mais uma figura, é o nosso cone. Lembrando que nós estamos estudando os chamados sólidos de revolução, que são as figuras formadas por um movimento de rotação. O primeiro caso de figura que nós estudamos foi o cilindro, que é formada pela rotação de um retângulo. Agora, no caso, como ele falou aí da figura de rotação, o cilindro, nós vamos ver ainda. Nós não vamos estudar todas as figuras geométricas. Nós só vamos ver algumas, né? Quando vocês estiverem aí no ensino médio, vocês vão continuar vendo as figuras espaciais e vão se deparar com todas elas. Então, ele falou aí do cilindro e o cone, que são as duas figuras de rotação. Então, o cilindro a gente não viu ainda, a gente vai ver depois, certo? Primeiro a gente está vendo só o cone. agora nós vamos estudar a rotação de um triângulo. Que eu desenhei aqui um triângulo como se fosse retângulo, mas pode ser um triângulo qualquer. Então a gente vai pegar esse triângulo e vai botar ele para girar. E quando ele executar esse movimento de rotação, ele vai formar um sólido geométrico chamado cone. Então, procedimento. Nós vamos estabelecer aqui um eixo em torno do qual o triângulo vai girar. Ele vai executar um movimento de rotação, certo? Então, aqui está o nosso eixo de rotação. Ora, você simplesmente pega aquele triângulo, reproduz ele para o lado direito e executa o movimento. Movimento de rotação, 180 graus, ele para aqui, 360 graus, ele retorna à origem. Então, vejam aí que ele possui a figura toda, certo? O triângulo. E aí é como se o cone estivesse aberto, que a gente chama de planificação. As figuras espaciais, ela tem uma planificação. O que é isso? A gente desmonta a figura para que a gente consiga observá-la melhor. A gente consegue ver as faces, os vértices e as arestas de uma forma melhor, certo? Então, aqui tem a planificação,
Se eu fechar isso daí, o eixo é que ele está indo em volta, certo? O triângulo faz a volta, o eixo de rotação. Então, no caso, se eu fechar essa figura, eu vou ter aí um desenho de um cone. Formando a figura do cone. Esse movimento foi detalhado em aulas anteriores. Não assistiu? Dá uma paradinha nesse vídeo, retorna lá, assiste a aula de sólidos de revolução. Você vai entender como é que é o procedimento de formação de um cone a partir de um triângulo. Uma vez formado o cone, nós vamos dar destaque agora aos 3 elementos principais. Quais são eles? O R. Toda figura, ela tem os seus elementos principais, certo? Toda ela. Então, lembre que quando a gente estudou triângulo, eu tinha vértices, lados e ângulos. Quando eu vi quadrilátero, nós tínhamos lados, vértices, ângulos e diagonais. Então, as figuras espaciais, nós já vimos que elas possuem vértices, faces e arestas, só que agora cada figura em particular ela vai ter a sua característica. Vamos ver. Simbolizando o raio da base, o raio da base. Por que o raio da base? Porque a gente sabe que a base é um círculo. E um círculo, ele pode ter os elementos que a gente já conhece. Ele tem o raio, o diâmetro e ele poderia também ter a corda. Mas só que a corda a gente não vai trabalhar com esse elemento utilizando aí na geometria espacial. Então a gente só tem o raio, a altura, que é representada pela letra H, e a geratriz, que é a rotação. Então a gente vai ver aí, o raio a gente já conhece, a altura a gente já conhece, e a gente vai saber qual é a diferença de altura para a geratriz, que são muito parecidos. Como você pode observar, a base nada mais é do que um círculo e que tem como elemento principal o raio. Então, sempre que se falar em raio da base, está se falando, evidentemente, no raio do círculo formado pela base do cone. Muito bem. Nós temos a altura, que é essa distância. É a distância do centro da base até o chamado vértice do cone. Então, a letrinha H, altura do cone. E a letrinha G, simbolizando a nossa geratriz. Então, nós já vimos os 3 elementos, certo? Nós já vimos a geratriz, que é bem parecida com a altura. Vimos que nós temos a altura, que vai do vértice até o centro, onde eu tenho o raio. E nós temos também o meu raio, certo? Elementos? Sim. Cilindro também tem altura, raio da base e geratriz. O cone, nós temos altura, raio da base e geratriz. Porém, com uma diferença enorme. No cilindro, a altura e a geratriz têm o mesmo valor, têm a mesma medida. No cone, a geratriz é diferente da altura. Aliás, diferente e maior. Porque você pode observar aqui
que eu estou fazendo o sombreado dele, é um triângulo retângulo. O cone é reto. Então, eu tenho aqui o desenho de um triângulo retângulo. Portanto, essa geratriz, ela se comporta como sendo a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, você tem uma primeira relação matemática que diz que a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o R ao quadrado. Essa relação é chamada como Teorema de Pitágoras. Não é isso que nós temos. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, é essa relação que nós vamos utilizar quando eu tiver um cone reto. Por quê? Porque dentro do cone eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu vou ter dois catetos e uma hipotenusa. Então, eu vou ter dois catetos e uma hipotenusa. Então, se eu tenho um cateto e uma hipotenusa, eu posso descobrir o outro cateto. Se eu tiver os dois catetos, eu posso descobrir a hipotenusa, utilizando a relação do famoso Pitágoras, que vocês já conhecem, já trabalharam bastante, onde A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que aqui a gente vai só substituir as letras. Vai ser o G da geratriz, porque está aqui, ó, representando a hipotenusa. Hipotenusa é aquele lado que fecha o nosso triângulo, a hipotenusa. Então, eu tenho um cateto e o outro cateto. Um cateto é a altura e o outro cateto é o raio. Então, o lado que fecha é a hipotenusa, que é a geratriz. Então, fica ligado nisso. Na figura do cilindro, a altura e a geratriz eram iguais. Na figura do cone, a geratriz se comporta como a hipotenusa, a altura se comporta como um cateto, e, portanto, a hipotenusa é sempre maior que o cateto. E o valor dessa geratriz eu posso calcular pelo teorema de Pitágoras. Perfeito? Muito bem. Através desses três elementos, nós podemos definir as chamadas área e volume. Vamos lá. Como que é a área da base? A área da base, ele vai trabalhar somente com a parte de baixo, já está falando, a área da base, só com a parte de baixo, porque é a área do círculo, certo? Depois ele vai vir para a área lateral, então ele vai trabalhar só com a lateral do cone. E depois ele vai vir para a área total, onde ele vai juntar a área da base juntamente com a área lateral. Então, quando a gente for trabalhar com figuras geométricas, nós temos as áreas calculadas diferentes. Não é igual eu ter lá um triângulo e como eu calculo a área de um triângulo? Eu calculo a área do triângulo por base vezes altura sobre 2. Nas figuras espaciais é diferente. A gente tem a área da base só, a área lateral, depois a área total, porque são figuras diferentes. Veja que aqui a base é um círculo, então é a área do círculo. O lado é um triângulo, então a área lateral é outra área, para depois a gente fazer a área total, porque são figuras diferentes. Se a gente tiver o cilindro é o quê? Duas bases circulares e o tronco é uma figura quadrangular, né? Isso que é o retângulo. Então, eu vou ter a área da base, a área lateral, que é a parte do cilindro, e depois eu tenho a área total. Se o formato da base é um círculo, basta eu calcular a área desse círculo. A área do círculo, πr ao quadrado. Como a gente já sabe, nós já trabalhamos com círculo e com circunferência. A área do círculo é π
vezes R elevado a 2. Então, a área da base do cone é calculada fazendo πr², e nada mais do que isso. Por quê? Porque o círculo é a base. Então, se a base é um círculo, eu tenho que calcular a forma só da área do círculo. Igual ao cilindro. Cilindro também, πr². Segunda área é a chamada área lateral. E a área lateral do cone é calculada fazendo πrg. πrg. Fala, nossa, parecida com a do cilindro. Perfeito. Π, porque eu vou pegar um pedaço do círculo. R, porque eu tenho o raio. E G, porque eu tenho a geratriz. A do cilindro tem um 2 aqui na frente. A lateral do cilindro é 2πrg. A do cone é só πrg. Tranquilo? Área total. Ora, se eu pegar a base e juntar com a lateral, eu vou ter a área total. Então, basta fazer a área da base somado com a área lateral. Lembrando que no cilindro são duas bases, tinha um 2 aqui na frente. Eu insisto nisso com vocês. É muito importante quando eu me proponho estudar uma figura, aí eu comparar com outras que a área total dele, eu coloco um 2 aqui na frente. A área da base é πr². Se você colocar o π em evidência, Então, a gente sabe que para calcular a área lateral e a área da base. Então, quando eu quiser a área total, eu simplesmente vou somar a área da base com a nossa área lateral. o R em evidência, você vai jogar lá para dentro do parênteses, G mais R. É assim que aparece nos livros, é assim que aparece nas apostilas. Então, vocês têm duas formas de calcular a área lateral. Temos através de somar a área total, né? Isso, duas formas de calcular a área total. Ou eu somo direto a área da base com a área lateral, ou vocês vão se deparar com essa fórmula, π vezes R vezes o somatório de G mais R. Primeiro resolve o parênteses, depois as multiplicações. Né? Coloquei o π em evidência, coloquei o R em evidência, lá dentro do parênteses fica G mais R. O mais importante de memorizar a fórmula é lembrar que a área total nada mais é do que a junção da área da base com a área lateral. Perfeito? Muito bem. Para finalizar essas áreas e fórmulas, nós temos o volume, que é, sem dúvida nenhuma, disparadamente, o item que mais se trabalha em termos de prova, seja no vestibular, seja do Enem. Geralmente se trabalha com volume. Vamos relembrar uma coisa. Lá atrás nós estudamos os prismas, cuja fórmula do volume era base vezes altura. Aí eu estudei com você o cilindro. Sim. O que o cilindro e os prismas é a área da base vezes a altura. Perfeito? Fala, mas Sérgio, espera um pouquinho. O volume do cone é igual? Não. Calma. Duas bases. É base vezes altura. Que figura tem duas bases? Os prismas, 3. Vamos até fazendo uma coisinha diferente aqui, ó. Sérgio, quais são as figuras cujo volume é dividido por 3? Todas as figuras que têm esse
que é o vértice, que é o ponto de convergência, toda figura que tem esse biquinho, o volume é dividido por 3. Quais são as figuras que têm esse tal biquinho? Lá a pirâmide e agora o cone. Então é muito importante que você tenha isso em mente, porque muitos vestibulares não vão te dar fórmula nenhuma. Você vai ter que se virar nos 30 ali. Então, para gravar, quando tem duas bases, cone. Então é muito importante que você tenha isso em mente, porque muitos vestibulares não vão te dar fórmula nenhuma. Você vai ter que se virar nos 30 ali. Então, para gravar, quando tem duas bases, o volume é Nós já vimos aí as representações dos cones. E quando a gente for ver cilindro, a gente vai ver aí muita coisa parecida entre cone e entre cilindro. Daqui a pouco nós vamos começar com a nossa atividade para casa. base e desaltura. Quais são as figuras que têm duas bases? Os prismas e os cilindros. Perfeito? Quando tem uma base só, que é a pirâmide e o cone, na forma do volume aparece o valor 3 aqui, dividido por 3. Vamos agora dar início à nossa atividade para casa. Hoje, dia 11 de janeiro, para a nota. Então, a nossa atividade para casa, vocês vão fazer, na questão 1, desenhar os 3 tipos de cone com seus nomes. Então, vai desenhar o cone equilátero, o cone reto e o cone oblíquo, certo? Na questão de número 1, de preferência esse desenho feito a lápis, certo? A questão 2, desenhar um cone qualquer, pode ser qualquer um que você vai utilizar na questão 1, certo? Qualquer um deles, e vai escrever e demonstrar seus elementos. Demonstrar. Então, aí, você vai ter a questão 2. E a questão 3, você vai escrever como se calcula a área e o volume. As áreas e seu volume. Então, isso daí que vai ficar para a atividade de vocês para casa. Tenham uma ótima segunda-feira, bom início de semana e boa aula a todos.